Senhor presidente, senhores deputados, nós estamos em plena campanha eleitoral de 2022, que vai eleger o novo presidente da República, os governadores dos estados, 1/3 da bancada de senadores e também deputados federais e estaduais. Nós estamos, mais uma vez, consolidando e fortalecendo o processo democrático no Brasil, que foi conquistado com muita luta e muita organização depois de 25 anos de ditadura militar. O Brasil repudia hoje qualquer tentativa de retorno a um regime de exceção, a uma ditadura, a um regime autoritário. E a sociedade civil, mais uma vez, se organizou e se manifestou a questão de uma semana atrás, com a chamada Carta aos Brasileiros em Defesa da Democracia, uma carta que foi assinada por mais de 1 milhão de pessoas representativas de diversos segmentos da sociedade, e com certeza a maioria da população se viu representada naquela carta, desejando que o Brasil prossiga no regime democrático. E na democracia nós temos o embate de ideias, de propostas. Nós temos, durante o processo eleitoral, o confronto de programas de governo, e a população escolhe livremente aquele projeto que ela deseja para o país. Mas, infelizmente, o atual presidente da República, ele fala algumas coisas que parecem ensejar a volta de um regime autoritário. Através dos seus discursos, ele dá a entender que, se não vencer as eleições, pode questionar o resultado e pode não aceitar o resultado das urnas. Embora ontem, na entrevista que ele concedeu ao Jornal Nacional, disse que vai aceitar o resultado das eleições, seja ele qual for. Mas o que me chamou a atenção, que na semana passada, o site Metrópolis divulgou uma conversa no aplicativo WhatsApp entre alguns empresários defendendo a ruptura do regime democrático e a instalação de uma ditadura com o atual presidente da República. E hoje pela manhã, assistindo ao noticiário, a Polícia Federal cumpre mandados de busca e apreensão contra esses empresários bolsonaristas que, neste grupo de WhatsApp, defenderam um golpe de Estado, caso o ex-presidente Lula vença as eleições no dia 2 de outubro. E as mensagens foram reveladas pelo colunista Guilherme Amado, do site Metrópolis. Segundo o que foi apurado pela reportagem,
as medidas contra os empresários foram pedidas pela Polícia Federal. E a operação que está acontecendo agora, nesta manhã, foi autorizada pelo ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, envolvendo 35 policiais federais. E as buscas estão sendo feitas em endereços de 8 empresários em São Paulo, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Ceará. Faço questão aqui de ler o nome dos empresários que defendem um golpe, caso o Bolsonaro perca as eleições e o Lula seja eleito. São eles: Luciano Hang, conhecido como Velho da Van; José Isaac Pérez, da rede Shopping Multiplan; Ivan Vrobel, da construtora W3; José Cury, do Barra World Shopping; Luiz André Tissot, do Grupo Serra; Meyer Nigri, da Tecnisa; Marco Aurélio Raimundo, da Mormai; e Afrânio Barreira, do Grupo Coco Bambu. Restaurante caro pra caramba. Tive lá semana passada, vi uma bandeira do Brasil na entrada, falei, é um bolsonarista, não vou mais comer lá. Ficar dando dinheiro para bolsonarista e golpista. Bolsonarista e golpista. Restaurante caro para chuchu. Em relação ao Luciano Hang, o velho da van, o ministro Moraes autorizou busca na residência, casa de veraneio e no escritório dele. E na semana passada, quando a reportagem foi publicada, juristas pediram que Moraes, que também preside hoje o Tribunal Superior Eleitoral, investigasse o grupo. O senador Randolfo Rodrigues também acionou o Supremo Tribunal Federal contra os empresários. A defesa do Luiz André Tissot, um dos envolvidos, informou que a empresa e o presidente da companhia não irão se manifestar sobre o tema. Claro, eles falam só às escondidas no grupo de WhatsApp. Mas a reportagem deste site Metrópolis mostra que José Cury, dono do Shopping Barra World, no Rio de Janeiro, declarou preferir uma ruptura do que o retorno dos petistas ao Palácio do Planalto. Segundo o empresário, se o Brasil voltasse a ser governado por uma ditadura militar, o país seguiria recebendo investimentos externos. Disse ele, abre aspas, prefiro o golpe do que a volta do PT, 1 milhão de vezes, e com certeza ninguém vai deixar de fazer negócio com o Brasil, como fazem com várias ditaduras pelo mundo. E aí seguem várias declarações feitas neste grupo de WhatsApp por esses empresários golpistas. Todos eles se manifestando contrário à eleição do presidente Lula, querendo novamente a reeleição do presidente Bolsonaro e dizendo que não tem problema um golpe militar, um golpe aqui liderado pelo atual presidente, porque não vai afetar a economia, que essa é a grande preocupação dos empresários. Não vai afetar a economia. Os países vão continuar fazendo negócios com o Brasil, mesmo que haja aqui uma ditadura militar. Essa é a visão desses empresários, que estão na contramão da história, que estão na contramão daquilo que o povo brasileiro, na sua maioria, deseja, que é o regime democrático. O que eu estou achando engraçado é que, quando o Bolsonaro ganhou as eleições, em 2018, nós, que fomos contrários, que fizemos oposição, aceitamos o resultado das urnas. E estamos aguardando passar esse período de 4 anos para a gente tentar tirar o presidente do poder e colocar um outro presidente. Nós estamos esperando passar 4 anos.
Assim é o regime democrático. Um venceu, quem perdeu a eleição reconhece o resultado e aguarda uma nova eleição para poder promover mudanças no governo. E é assim que nós estamos fazendo, aguardando terminar ansiosamente o período deste governo. Agora, quando... Uma parte, deputado. Vou conceder. Quando Obrigado. Um lado percebe que está prestes a perder as eleições, quando um lado vê que a vaca foi para o brejo, quando um lado percebe que a barca furou, aí começa a falar, não, nós não podemos aceitar o resultado das urnas, nós vamos defender um golpe, nós vamos, né, apoiar uma ditadura militar. Mas como que é isso? Quando o jogo é favorável a gente aplaude. Quando não é, a gente quer mudar as regras do jogo. Então, eu vejo, deputado Coronel Davi, que as instituições devem atuar no sentido de garantir o respeito à Constituição, às leis e ao processo democrático. E essa operação hoje da Polícia Federal, atrás desses empresários golpistas, é uma operação que tem que colocar ordem na casa para que, de fato, essas pessoas não fiquem aí incitando um possível golpe de Estado no Brasil, que é contrário a tudo aquilo que a população deseja. Agora, a gente não pode confundir liberdade de expressão com a apologia à ditadura, ao regime de exceção. Isso é bem diferente, né? Liberdade de expressão é você se contrapor à ideia do outro, ao projeto político do outro. Agora, incitar ou fazer apologia ao desrespeito da Constituição, da ordem democrática, do Estado de Direito, isso já é crime e deve ser apurado, sim, pelo Supremo Tribunal Federal, e as pessoas devem responder, né, por esse crime. Então, vamos prosseguir no processo da campanha eleitoral, cada um defendendo aquilo que acha que é melhor para o país, e que a vontade soberana do povo brasileiro possa se manifestar livremente nas urnas. Muito obrigado, senhor presidente. Perfeitamente.